nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força, o fogo do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse sábado, em nosso programa aqui no canal da Legião de Maria. Eu sou Bia Dantas, Tribuno Legiones, e já vou lhe pedindo que deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda a importância do nosso canal, está certo? Assim ele vai avisar a você os próximos vídeos e também vai avisar as outras pessoas sobre este canal, para que a gente possa evangelizar cada vez mais e contar ao mundo as lindas histórias ligadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é sábado, dia 25 de julho, e nós temos o nosso programa Maria Passa na Frente. Quando Maria passa na frente, tudo se transforma. Tudo é modificado em nossas vidas. E nós sabemos que Maria deixa a sua mãozinha para trás para que cada um de nós pegue em sua mão, para que ela nos ajude a caminhar sempre guiados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ao nosso programa de hoje verificar o que é que tem de diferente, de legal, qual a história que nós podemos contar hoje, meus queridos irmãos. Eu estive pesquisando e acabei descobrindo algo diferente. Nós vamos falar sobre Santa Ana e São Joaquim, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que você viu de diferente, Beatriz, que você falou? Eu descobri uma Nossa Senhora que não é Maria. Todas as vezes que nós falamos Nossa Senhora, nós estamos falando de Nossa Senhora Maria. Mas existe uma Nossa Senhora que é Nossa Senhora Santana, que é a mãe de Nossa Senhora Maria. Que coisa mais linda! Fiquei tão admirada e tão feliz de saber disso, que ela tem este título de Nossa Senhora Santana, para mostrar o quanto nós amamos a mãe de Nossa Senhora, o quanto ela é importante para cada um de nós. Nós temos um carinho muito grande, cada um de nós, seres humanos, por nossa mãe. É claro que também temos um amor especial pelos nossos pais, mas as mães são o colo, o colinho que os filhos querem sempre. Aquele colinho gostoso, aquele colinho de conforto, de segurança que as mães podem dar aos seus bebês. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, essa foi uma descoberta bastante interessante, pelo menos para mim, espero que seja para vocês também. Nós podemos observar aqui que Santana e São Joaquim estão com Nossa Senhora pequenininha. Por que eles aparecem com ela pequenininha? Para mostrar o quanto ela era importante, o sentido da vida dos dois foi Nossa Senhora, foi Maria. Queridos irmãos, nós podemos ver que o nome de São Joaquim significa Deus construiu. E o nome de Ana significa graça, cheia de graça. Então nós vemos que Deus construiu a sua graça por meio de Maria, e a graça é Jesus. E então nós vemos como é lindo até os significados dos nomes. E sabe qual é o nome que eles deram à sua filhinha? Miriam, que significa Senhora da Luz. Olha que lindo! Olha que lindo! Maria é Senhora da Luz. Então nós vemos por que ela é Senhora da Luz, porque ela é mãe da nossa luz eterna, do nosso sol, do nosso esplendor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a história deles, desta família linda, só faz sentido pela história de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus.
Então vamos ver alguns outros significados interessantes para nós. Vamos observar a roupa que eles usam, é bastante interessante, não é? Então eu quero pegar esta imagem aqui, que é uma imagem de Santa Ana junto com Maria, porque normalmente nós vemos mais a imagem de Santa Ana sozinha com Maria. Em alguns lugares aparece em São Joaquim também, mas é mais comum que vejamos Santa Ana junto com Maria. Nós observamos as roupas, as vestes de Santa Ana, que ela usa a sua túnica é branca. Esta túnica branca em Santa Ana simboliza a sua pureza de alma, porque embora ela já fosse de idade avançada, ela não podia ter filhos. E então ela era muito envergonhada dentro das tribos de Israel, porque ela não podia ter filhos, embora fosse uma mulher muito rica, porque o seu esposo Joaquim, ele era um homem rico, ela não tinha a maior de todas as riquezas, que era um filho. E isso a deixava muito humilhada, porque normalmente as pessoas culpavam a mulher quando a família não podia ter filhos. Diziam que ela era estéril. Então, meus queridos irmãos, mesmo chegando em idade avançada, sem poder ter um filho, sem ter tido um filho, Ana nunca se desesperou, nem brigou e nem perdeu a paciência. Ela sempre entregou nas mãos do Senhor esta sua humilhação. Ela sempre deixou que o Senhor fosse o seu caminho, e ela, na sua pureza de coração, permaneceu pura de coração para poder receber a flor, né, que é Nossa Senhora, que é Maria. Irmãos e irmãs, vocês podem notar que ela tem um véu marrom e verde. O véu marrom e verde tem um significado lindíssimo. O marrom significa a humildade, a simplicidade de Santa Ana. Então ela permaneceu humilde, sempre durante toda a sua vida. E a parte verde do seu véu simboliza que ela tinha o renascimento dentro dela, porque o verde significa a vida. Então, embora ela fosse estéril, ela tinha a vida, porque a vida veio nela pela bênção e ação de Deus, pela graça que Deus resolveu conceder a ela, para que ela fosse a mãe de Nossa Senhora. Naquela época, todas as mulheres de Israel tinham um desejo profundo de serem mães da mãe do nosso Deus. Olhem só que interessante, elas não pensavam nem em ser a mãe do próprio Deus, elas pensavam em ter a alegria de ser a mãe da mãe do próprio Deus. Isso é lindo, não é? E nós vemos que ela tem na sua mão direita um pergaminho, porque naquela época as mulheres, a educação das filhas ficava por conta das mães. Então, era Santa Ana quem se preocupava com a educação de Maria. E nós vemos que é na mão direita o pergaminho, e que esse pergaminho tem os 10 mandamentos. Se tem os 10 mandamentos da lei de Deus, Santa Ana se preocupava muito em ensinar a Maria todas as coisas da lei de Deus, especialmente porque Santa Ana era da tribo dos levitas, e a tribo dos levitas era a tribo dos sacerdotes. A tribo dos sacerdotes é que se preocupava em ensinar a palavra de Deus, em ensinar a escrever. Então Santa Ana, ela era da família dos levitas, da tribo dos levitas, então ela ensinou Maria a escrever, a ler, ela aprendeu todas as coisas. Então está na mão direita de Santa Ana o pergaminho para significar, para mostrar que a educação de Maria foi a principal função da vida de Santa Ana. E nós vemos que Santa Ana está com a mão esquerda sobre o seu coraçãozinho.
E o que significa isso? Significa que todo o aprendizado que Santa Ana teve na vida foi direto ao seu coração. E é o aprendizado do coração que ela ensina a Maria, que ela entrega a sua filhinha com todo o seu amor, com toda a sua dedicação. Então, isto passa para nós o significado, a simbologia de que todo ensinamento verdadeiro, ele vem de coração para coração. Então eu me emociono com isso, sabe? Porque talvez muitos de vocês não saibam, mas o meu nome é Ana Beatriz. E eu tenho uma alegria muito grande de ter o nome Ana Beatriz, porque os dois nomes juntos têm um significado também. Eu amo os significados. Ana é cheia de graça e Beatriz é que faz os outros felizes. Então é uma bela combinação, não é? Só que a maioria das pessoas me conhecem como Beatriz porque é assim que os meus amigos me conhecem. E é assim que eu fui fazendo e construindo a minha identidade. Queridos irmãos, nós vemos Maria aqui como uma criança. Por que ela aparece como uma criança? Para mostrar que ela era o sentido da vida de Santa Ana e também de São Joaquim. Não é? Como eu falei na figura anterior. Então ela aparece sempre como uma criança para mostrar que ela era submissa a seus pais e que ela estava ali disposta a ter todos os aprendizados que eles queriam lhe dar. Então ela também usa um vestidinho azul. O vestido azul de Nossa Senhora simboliza a sua pureza, o céu, que significa que ela iria abrir o céu, a sua pureza de coração, o seu amor, a sua forma de ter sido criada com toda dedicação, porque afinal de contas ela ia ser a mãe de Deus. E então este azul significa que ela abriria o céu e abrindo o céu traria a proteção para todos nós, como trouxe a salvação, a proteção, que é o próprio Cristo Jesus, o próprio Deus no meio de nós, o Senhor da luz. Por isso, Maria, Miriam, Senhora da Luz. Que lindo, gente! Todas as vezes eu me emociono, eu fico muito feliz, porque é tudo muito cheio de simbolismos. A nossa igreja é cheia de simbolismos, ela é muito linda, ela tem uma história riquíssima. E agora eu quero lhes dizer que a história de São Joaquim e Santa Ana não está na Bíblia, mas nem por isso ela é uma história falsa ou uma história mentirosa, muito pelo contrário, ela está no Evangelho Apócrifo de São Tiago. Beatriz, o que é Evangelho Apócrifo? Apócrifo é porque ficou fora das Escrituras. Quando a gente fala as Escrituras, a gente está falando da Bíblia. A Bíblia ela é composta por diversos livros que foram encontrados ao longo da história, que foram escritos pelos personagens principais. E estes livros eles foram juntados e formaram a Bíblia, a Sagrada Escritura. Mas muitos livros foram escritos também por muitas pessoas importantes. Só que alguns acabaram ficando fora, a maioria, ficou fora da Bíblia Sagrada, mas este livro de São Tiago, ele é muito citado pelos primeiros padres, pelos doutores da igreja. E então existe toda uma confiança na leitura desses evangelhos apócrifos. Amém? Olha que lindo, não é? E nessas histórias de São Tiago, ele conta uma história lindíssima, que nós vamos ver agora. Conforme as memórias das 12 tribos de Israel, havia em Jerusalém um homem riquíssimo chamado Joaquim. Este homem era muito bondoso. No seu coração tinha a vontade de ajudar todas as pessoas. Então, tudo
que ele tinha, ele entregava ao templo, ele dava a sua oferta a Deus e também ajudava os pobres, todos os necessitados, com o dobro do que as outras pessoas costumavam ajudar. Então, o seu coração era muito bondoso. E ele sempre dizia: eu darei ao meu Deus tudo que ele merece nas suas primícias, tudo que eu devo pela expiação dos meus pecados, e darei toda a sobra para aqueles que precisam da minha ajuda, que precisam sobreviver e que não têm de onde tirar. Então, ele era um homem muito bom, de um coração maravilhoso, muito justo. Um dia, quando ele foi até o templo para entregar, era a festa do Senhor, uma festa de entregar as suas dádivas ao templo, um sacerdote chamado Rubem o abordou e disse para ele: olha, Joaquim, você não tem o direito de dar a sua dádiva no templo, porque você não tem um rebento. Então, quem não tem um rebento não pode jamais vir ao templo entregar as suas dádivas, não é? Os seus dons, o seu dízimo a Deus. Então aquilo deixou Joaquim muito abalado. Joaquim, no seu coração de tanta justiça, de tanto amor, ele ficou abalado e ele falou: mas não é possível que eu não poderei entrar no templo e deixar a minha oferta ao Senhor. E então, o que fez Joaquim? Ele foi até o local lá na cidade de Jerusalém, aonde tinha todas os compêndios da árvore genealógica de toda a tribo, porque ele pensou assim: será possível que eu sou o único homem em toda a tribo de Israel que não tem um filho? E aí ele descobriu que ali, naquela localidade, lugar onde ele estava morando, que era Jerusalém, ele morava ao lado da piscina de Betesda, para vocês verem como ele era um homem rico. E ele pensou, ele viu naqueles pergaminhos todos que ele era o único justo que não tinha filhos. E isso entristeceu demais o coração de Joaquim. Com essa tristeza, ele acabou lembrando-se que Deus havia dado ao patriarca Abraão, na sua velhice, o seu filho Isaque. Então, ele falou assim: ah, Senhor, eu vou fazer... Ele nem voltou para casa, ele foi direto para o deserto. Quando chegou no deserto, em toda a sua tristeza, ele fez uma tenda para ele. Ele disse: eu vou ficar nesta tenda e vou ficar no deserto, jejuando, e não vou comer nada, nem beber nada, por quanto tempo for necessário, até que Deus ouça a minha oração. Por quê? Ele confiava nas bênçãos e nas graças de Deus, ele confiava na presença santa de Deus no meio da vida dele. Então, ele fez a sua tenda e ficou no deserto. Passaram-se 40 dias e 40 noites, e Joaquim sem comer e sem beber, e ele disse: as minhas orações serão a minha comida e a minha bebida. E Deus, depois desses 40 dias, mandou um anjo até Joaquim. O anjo foi até Joaquim e falou com ele: não se preocupe, Joaquim, Deus ouviu as suas preces. Volte para casa, porque a sua esposa, Ana, está recebendo também a visita, neste mesmo momento, do anjo do Senhor. E o anjo de Deus visitou Joaquim e visitou Ana, que estava em casa, sem saber direito o que estava acontecendo com seu esposo, mas confiando em oração o tempo inteiro para que tudo desse certo. Então, quando Joaquim ouviu esta fala do anjo, ele ficou numa extrema alegria e voltou para casa. E Ana também havia recebido a visita do anjo e ela correu ao encontro dele.
Eles se encontraram no portão dourado de Jerusalém. Então, quando eles se encontraram naquele portão, houve uma alegria tão grande que eles se beijaram. E as pessoas que passavam, né, os transeuntes, ficaram olhando, não é? Por que será que eles estão assim, nessa alegria toda, né? E só eles sabiam da grande maravilha e da grande bênção que viria para eles, porque o anjo disse que eles seriam pais de alguém muito especial, que era para eles cuidarem com todo o amor e todo o carinho. Então, ela ficou grávida dele, eles foram para casa, e é claro que não foi uma gravidez por ação do Divino Espírito Santo pura e simplesmente. Houve relacionamento entre os dois, houve o conhecimento entre o homem e a mulher. Maria, ela é imaculada pela graça de Deus, pela ação efusiva de Deus, mas de forma diferente de Jesus. Jesus é filho do Deus Altíssimo. Não há encontro entre homem e mulher na gravidez de Jesus. Então, ele é filho de Maria, virgem. Já Maria é filha de São Joaquim e Santa Ana por meio da relação sexual abençoada por Deus, porque Deus abençoa no sagrado matrimônio, não é? O relacionamento entre o marido e a mulher para que eles tenham os seus rebentos, para que eles tenham os seus filhos, para que eles sejam agraciados com esta bênção. E então ela ficou grávida e ela teve Maria. É muito linda essa história toda. A gente vê que eles moravam perto da piscina de Betesda, aonde foi construído o grande templo em honra a Santana. E a história de Santana também, ela continua, ela não para por aí. Nós vemos que Joaquim e Jacó eram irmãos. Mas, Beatriz, quem é Jacó? Jacó era pai de José. Olha bem, Joaquim e Jacó eram filhos de Matã e Sabate. Jacó era o pai de José e Joaquim, pai de Maria. Então, Maria e José eram primos. Entretanto, Maria tinha a sua mãe da tribo dos levitas, não é? E ela também, e o pai era da tribo de Davi. Então vem daí não só da raiz de São José, a questão da raiz de Davi, né? Dessa promessa de Deus a seu servo Davi, de que viria um grande rei, o rei dos reis, o rei dos reis por sua raiz. Então, nós vemos que a Maria também tinha sangue da tribo de Davi. E nós vemos aí que coisa linda, não é? A história dos dois se entrelaçam, a história deles se completam. Então, Joaquim, Deus construiu, Maria, Ana, cheia de graça, tiveram Maria, Senhora da Luz, que é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, o sol da nossa vida, o Senhor da luz. Queridos irmãos e irmãs, eu também quero lhes contar um milagre, não é? Porque não dá para ver toda essa história linda e não contar o milagre dessa história para vocês. A festa de Santa Ana e de São Joaquim, ela foi comemorada durante muitos anos em datas separadas, não é? Mas em 1621, mais ou menos, São Gregório XV, ele estava com uma doença, ele era papa, e ele estava com uma doença fortíssima e estava para morrer. Então ele confidenciou ao Beato Inocêncio que se Santa Ana o ajudasse a se recuperar, fazendo-lhe um favor do milagre da graça de Deus, ele iria instituir a data de 26 de julho como uma data a ser comemorada para sempre na Igreja Católica, como a data em toda a Igreja, como a data da festa de Santa Ana, não é? Da Senhora Santana.
E ela lhe deu esta bênção e ele recebeu o milagre da cura. E então ele instituiu o dia 26 de julho, que é amanhã, e que é o aniversário da minha filha Thaís. Vejam que coisa linda! Ela nasceu no dia de Santana e São Joaquim. É muita bênção, é muita maravilha poder sentir esse amor de Deus cada dia mais. Mas voltando ao milagre, este foi um milagre dentro da própria igreja. Olha só que lindo! Um papa que foi curado pela ação de Santa Ana, pelo amor de Santa Ana. E agora, em 2010 ou 2011, se eu não me engano, tem um relato de uma jovem na internet. Ela se chama Carol, não tem sobrenome, mas ela faz o seguinte relato, que ela sempre teve muita vontade de engravidar. E quando ela estava casada, e dentro do seu sacramento do matrimônio ela não conseguia engravidar. Ela procurou um médico para poder fazer todos os exames e ver se havia algo, errado. E muito devota, muito católica, ela descobriu que ela estava com endometriose e que ela estava com muitos cistos no ovário, então ela não poderia engravidar. Ela foi fazer a operação do seu ovário e ela tinha um cisto com 6 centímetros de tamanho, para vocês terem uma ideia do tamanho deste cisto, deste caroço que ela tinha. E neste meio tempo ela sofreu bastante, mas ela tinha uma confiança muito grande em Deus. E ela fez a operação e algum tempo depois ela conseguiu engravidar e ter o seu bebê. Quando ela estava grávida, a tia e madrinha dela, Sônia, disse para ela que ela havia engravidado porque essa sua tia havia feito orações em honra a Nossa Senhora Santana. Porque Nossa Senhora Santana, como não conseguia engravidar, ela repete as palavras de Ana, mãe de Samuel, que fez um grande pedido e derramou seu coração diante de Deus, pedindo que ele desse um filho a ela. E Ana, ela conhecedora profunda da palavra de Deus, por ser da tribo dos levitas e ter sido ensinada dentro dos templos, porque todas as meninas da tribo de levitas eram ensinadas dentro do templo. Nossa Senhora, por exemplo, ela aos 3 anos de idade foi levada ao templo e só voltou para casa aos 12 anos. Então foi lá que ela foi ensinada e foi consagrada a Deus. Santana fez essa oração pedindo a Deus esta grande bênção e Deus lhe deu esta grande bênção. Então nós vemos aí as maravilhas, não é? E quando Santana, tendo esta bênção de, sendo idosa, ter virado mãe da mãe do nosso Salvador, é uma honra. Então ela virou a padroeira das mulheres que não conseguem engravidar. Meus irmãos e minhas irmãs, confiem as suas orações a Santana para que ela ajude, confie a São Joaquim para que ele também proteja. Se a sua questão é não conseguir engravidar, confie. Afinal de contas, Sara foi mãe na sua velhice, ela tinha mais de 80 anos. E Santana também foi mãe idosa. Então, para Deus, nada é impossível, nada é impossível. E isso nos deixa muito feliz. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa é uma história linda, não é? Eu fiquei apaixonada por essa história. Quero deixar aqui então a nossa oração a Santana e São Joaquim. Eles também são os patronos dos avós, eles são os protetores dos avós, porque eles são avós de Jesus. Então, quer honra maior de que ser avô e avó de Jesus? Então, vamos fazer juntos essa oração para São Joaquim e Santa Ana? São Joaquim e Santa Ana, nós nos alegramos de todo o nosso coração pela vossa glória e por aquele sublime privilégio
pela qual Deus vos escolheu para serdes os pais da Mãe de Jesus, Maria Santíssima. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Abençoai os avós, abençoai aqueles que já estão em idade avançada, por todas as maravilhas e bênçãos que eles ainda têm para ensinar a cada um de nós. Tanto nós aprendemos com os nossos avós. Fazei com que todos os netos respeitem e amem abundantemente os seus avós, e dê-lhes o carinho sempre e o respeito que eles merecem, e que todos nós possamos ajudar os nossos idosos na sua caminhada com respeito, com dignidade, com honra. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria em honra aos nossos queridos São Joaquim e Santa Ana por este dia lindo. E eles, olha, pais de Nossa Senhora, avós do Senhor Jesus, rogai por nossos avós e avós. Olha que lindo, Jesus, Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, uma família maravilhosa, não é? É lindo ver isso, irmãos e irmãs. Então vamos rezar uma Ave Maria, porque ela está aqui nesta família e ela também passa na frente de todas as nossas famílias e ajudam todos os nossos vovozinhos e as nossas vovozinhas que estão abandonados em algum asilo, que estão deixados de lado, que não estão sendo tratados com carinho. Que o próprio menino Jesus vá visitá-los, que a própria Maria coloque seu manto sagrado sobre todos os vovôs e vovós no mundo inteiro. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,